Amém. Agora sim, vamos iniciar o estudo de número 9, a aula de número 2, referente à interpretação da Bíblia. Amém? Eu vou pedir para a pastora Tânia orar para nós iniciarmos a aula em nome de Jesus. Amém. Louvado e agradecido, Pai, seja o seu santo nome. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória seja dada, Senhor, nessa noite, Senhor. Se colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, para aprender, Pai, a Tua palavra. Dá ao pastor Lúcio, Senhor, força, sabedoria, Senhor, discernimento do Teu Espírito, para que ele possa, Senhor, estar, Senhor, diante de Ti, para, Senhor, ensinar-nos, Senhor, conforme a Sua vontade. Senhor, toma todos aqui em Tuas mãos, Senhor, abençoa, Pai, abençoa nossas vidas, Deus, porque precisamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, de aprender, Senhor, mais de Ti. Amém. Amém, amém. Se você estiver com sua Bíblia, eu vou compartilhar a tela. Na semana passada, nós ficamos de ler o texto final da apostila, e aí eu trouxe uma aula para a gente aprofundar um pouco mais em relação à questão da hermenêutica, que é o princípio da interpretação bíblica. Na semana passada, nós começamos a ver algo sobre esse tema, né? Nós tratamos um pouquinho sobre o que é exegese. A exegese é a interpretação, a extração da interpretação do texto, e a hermenêutica, por assim dizer, acaba sendo as regras, né? Acabam sendo as regras que compõem justamente a interpretação da Bíblia, né? Então, não são regras de interpretação. Você pode ler a Bíblia, obviamente, não tem nenhuma regra para você ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia, mas para extrair um bom texto, para ter um bom entendimento, né? Para aplicações, ensino, né? Pregação e entendimento, você precisa ter essas regras, né? Ver um pouquinho disso, vocês vão começar a entender um pouco melhor a respeito do que nós estamos falando. Mas, de qualquer maneira, nós ficamos de terminar hoje o texto da apostila. E aí, terminando o texto da apostila, nós vamos ler corrida, eu vou explicar rapidamente, e a gente vai entrar na apresentação, tá bom? Vou pedir, não sei se quem tiver com o microfone aí puder ler, eu agradeço, em nome de Jesus. A gente está aqui vamos ler todo ela a partir de definição, e a gente vai passando, depois eu venho fazendo algumas considerações, tá bom? Quem pode ler, por favor? Ninguém? Boa noite, a paz. Mas as leitoras normalmente de plantão são a Nádia e a Emília. Eu estou no carro indo para casa, eu não consigo ler, porque está aqui no suporte, eu e o Gabriel estamos assistindo, aí não dá para ler. Paz, Gabriel. Yasmin, eu ia mandar você ler, Yasmin. Então é com você, Nádia. Vamos lá. Uma dor de cabeça, queridos. Então eu vou ler, então. Pode deixar, tá bom? Desculpa, pastor. Não, claro, querida, faz parte. Tá, irmão. Vamos lá. Princípios hermenêuticos, né? Definição. A hermenêutica é o estudo dos princípios de interpretação. Hermeneia ou hermenia igual a interpretação. Enquanto a exegese interpreta a Bíblia e revela o seu significado, a hermenêutica estabelece os princípios sobre os quais a exegese é aplicada. Então, como eu disse, a hermenêutica são as regras para que você possa aplicar a exegese, ou seja, a forma como você interpreta o texto. A gente vai entender um pouco melhor, a gente vai continuar aqui em relação a isso. Então, os principais sistemas hermenêuticos. Interpretação literal, também chamada de interpretação simples ou normal. Tem sua base no conceito da inspiração verbal ou plenária da Bíblia. Interpreta as escrituras de modo a buscar o sentido normal das palavras. Ou seja, não tem nenhuma... o que o texto está dizendo é simplesmente o que o texto está dizendo. Não tem nenhum sentido alegórico, nada por trás daquilo, não tem algum grande segredo a ser descoberto por trás do texto. Não. O texto diz lá, como eu mandei hoje o texto no grupo sobre Coríntios, né, 2 Coríntios, fala assim, olha, nós somos... podemos ficar perplexos, mas não desesperados. É isso, o texto está dizendo isso. Abatidos, mas não desanimados. Porque a gente tem confiança em Cristo. É isso. Uma interpretação alegórica tiraria daí uma série de outros desdobramentos em relação ao texto,
e aí a gente tem uma questão de diferença, né, desses sistemas hermenêuticos, ou seja, de regramento para a interpretação do texto. E aqui é o segundo item, interpretação alegórica. A alegoria é uma representação simbólica. Na interpretação alegórica, as palavras não são entendidas em seu sentido normal, mas de maneira simbólica, dando um significado ao texto que ele nunca pretendeu comunicar, faz com que a Bíblia pareça um relato fictício, né? Você pega aquilo ali e começa a desdobrar em relação de um monte de parâmetros ou de situações que... Não, o texto ele está dizendo o que o texto quer dizer, e, na verdade, cada texto tem uma forma de ser tratado, né? Você tem as cartas paulinas, por exemplo, a carta de Pedro, as epístolas, né, dos apóstolos, são para ser lidas como epístolas, né, como cartas. Você tem Apocalipse, por exemplo, já é um texto de revelação, né? E aí você tem que ter uma leitura já um pouco imbuída da questão da visão, mas no final do dia o texto sempre está explícito ali, falando sobre o próprio texto. Vai ver mais à frente, como eu disse. Razões para a hermenêutica literal. Propósito de linguagem. Deus criou a linguagem de modo a ser capaz e suficiente para comunicar as ideias. A Bíblia usa a linguagem para transmitir sua mensagem do mesmo modo que os homens se comunicam, por meio da linguagem simples. Então, o que está dizendo aqui é o propósito da própria linguagem, né? Você não precisa, numa conversa, né, teoricamente, você não precisa de ninguém para interpretar o que eu estou te dizendo aqui na aula, por exemplo. Você é capaz na codificação da linguagem, o que eu estou dizendo, ele é claro para você, porque você entende os sinais, você compreende os sinais de linguagem, e você está entendendo e assimilando o contexto, a estrutura, o sentimento, a razão, tudo aquilo que está imbuído dentro da estruturação da linguagem, você está compreendendo de maneira clara. Então, a gente entende que a Bíblia usa a linguagem para transmitir uma mensagem de modo claro, por meio da linguagem simples, ou seja, Deus falou através de pessoas e essas pessoas comunicaram de maneira que nós possamos ter um entendimento sobre aquilo que está sendo comunicado, tá? A necessidade de objetividade. Sem interpretação literal, não há objetividade no ensino bíblico. Cada um interpreta um texto como achasse melhor, e haveria inúmeras inconsistências e contradições na mensagem. O exemplo da semana passada foi sobre isso, né? Se cada um pegasse o texto ali, a letra mata, o espírito vivifica. Se você for aplicar aplicar o seu entendimento sobre o texto, cada um ia aplicar da maneira como achar melhor, né? E aí você teria uma série de contradições e inconsistências na própria mensagem. Por isso que a necessidade do regramento. Lembra que eu falei? Uma famosa regramento. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Vocês, como são acostumados aqui, né, a estarem normalmente nas pregações e nos cultos, obviamente, eu como pastor da igreja onde eu prego, vocês podem até não entender assim qual é a escola da minha linha de pregação, mas vocês percebem claramente assim, no sentido seguinte: eu sou adepto do texto expositivo. Então, o que eu vou fazer normalmente é pegar o texto e vou ler o texto e explicar o texto, né? A aplicação é o texto. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo isso. A gente pode tirar algum princípio do texto? Sim, podemos tirar. Então, a gente vai e aplica a nossa vida. Lembra sobre isso? O texto sobre a esperança viva? Eu não fiz uma alegoria, eu não fiz 50 desdobramentos para chegar numa alegoria sobre esperança viva. Não, o texto diz isso. O texto diz que nós temos uma esperança que é viva em relação a isso. Quer falar, esposa? Esposa? Não, amor, desculpa, eu esbarrei sem querer. Ah, tá bom. E aí, em relação a isso, o desdobramento é nesse aspecto. Então, é pegar o texto e a interpretação do texto. Então, uma regra simples: o texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Por exemplo, se algumas religiões, dá o exemplo do kardecismo, ele tem lá o Evangelho segundo Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, né? O Evangelho lá. E aí você pega um texto lá que fala: olha, na casa do meu pai existem muitas moradas. E aí eu pego esse texto isolado e digo assim: olha, o que a Bíblia está dizendo aqui é que na casa do meu pai tem muitas moradas, cada uma dessas moradas é o corpo que eu vou viver ao longo das minhas diversas encarnações. Não é plausível o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo uma coisa assim: ó, não, a morada é o corpo,
e eu vou ter várias moradas, porque eu vou reencarnar várias vezes até eu evoluir como espírito. Isso é uma base, por exemplo. Mas o texto ser um contexto bíblico, ele é um pretexto para uma heresia. Isso é uma heresia. Por que é uma heresia? Porque a Bíblia também, em outro texto, diz claramente que ao homem é apenas permitido morrer uma única vez, e depois o juízo. A Bíblia é clara sobre isso. Ela fala, olha, ao homem é permitido morrer uma única vez, e imediatamente virá o juízo. Então, se ao homem é permitido morrer só uma vez, não significa que eu vou viver e vai ser a execução do juízo, né? Eu vou ter a minha sentença executada. Eu não tenho condições de morrer e viver, morrer e viver, morrer e viver num sistema eterno do karma, né? Também no budismo tem a questão do karma. Então, a objetividade do texto e a regra de interpretação, elas são fundamentais para o entendimento do próprio texto. O exemplo da Bíblia. Todas as profecias sobre a primeira vinda de Cristo foram cumpridas literalmente. Não só essas, mas muitas outras proferidas usando o sentido normal e simples da palavra. E aí veja Isaías 53:5. Vamos ler, se puderem me ajudar a ver esse texto. Isaías 53:5, Malaquias 5:2, perdão, Miqueias 5:2 e Malaquias 3:1. Alguém abriu? Malaquias 3:1. Uhum. Posso ler, pastor? Pode, claro, por favor. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscai, o anjo do concerto, e a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. É esse? Então, é isso, é esse texto. É um texto que fala claramente, por exemplo, sobre a preparação da vinda de Cristo, né? O texto está dizendo deixa eu abrir o texto de Malaquias aqui para mim em conjunto, mas Malaquias 3:1 está falando sobre isso. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, enviarei o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro, segundo o texto de Malaquias 3:1? Vamos fazer esse exercício. Quem foi o personagem bíblico que preparou o caminho do Senhor antes da revelação do seu ministério? João Batista. Exatamente, João Batista. Então, João Batista, ele é o cumprimento desse texto de Malaquias, né? Em relação a isso, quando ele vem diante do Senhor, essa profecia se cumpriu. O profeta Malaquias profetizou a respeito da vinda de João Batista, que seria o mensageiro que o Senhor enviaria para preparar o caminho diante dele. Por que João Batista ele é aquele que prepara ele prepara o caminho diante do Senhor? Porque ele começa a pregar a respeito ele começa a pregar a respeito do batismo para o arrependimento. João começa a falar, olha, vocês precisam se arrepender, e o sinal desse arrependimento é o batismo. Vocês precisam se batizar e se arrepender. E a mensagem de João era tão verdadeira que, para que se cumprisse em Cristo todas as coisas, Cristo veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la. O que Jesus faz? Ele vai lá e se batiza. Não é isso? Jesus não tinha arrependido, não precisava se arrepender. Jesus não tinha pecado nele. Mas para que se cumprisse nele todas as coisas, ele foi lá e se batizou para que se cumprisse. Um outro texto é o texto também de Isaías 40, aliás, se não me engano, 3 ou 5, que fala sobre a voz que clama no deserto, né? Para preparar um caminho para o Senhor.
Lá na frente, João Batista ele vai se identificar sendo essa voz. Eu sou a voz, e João, acho que é no capítulo 1, vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha, eu sou a voz que clama no deserto. O que ele está dizendo ali para o público dele é, lembra que Isaías profetizou lá atrás? Então, o que ele profetizou lá atrás está se cumprindo em mim. Eu sou a voz. Isaías disse que a voz que clama no deserto ia preparar o caminho para o Senhor. Então, prestem atenção, se liguem, o caminho do Senhor já está sendo preparado, porque eu sou essa voz. Então, o Senhor está próximo e logo ele estará entre vocês. É isso que está dizendo o texto. Se eu pegar Isaías 40, se eu pegar João, eu preciso obrigatoriamente ter essa interpretação. Senão eu pego uma profecia aqui, por exemplo, como a gente leu de Malaquias, e eu vou dizer assim, não, eu sou o mensageiro que preparar o caminho diante de mim. Vejam, eu enviarei o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aí eu posso dizer assim, numa heresia, tá? Eu sou esse mensageiro. O pastor Lúcio é esse mensageiro. Por isso que o ministério de Deuteronômio é o único que é a verdade. Não é isso. É o que a gente fala sempre. Qualquer igreja evangélica protestante que diga que é a única verdadeira, ela tem um problema sério, né? Existem outras igrejas, além do nosso ministério, que são tão sérias, são igrejas do Senhor, assim como a nossa. Não é premissa nossa sermos a única verdadeira, assim como não é premissa de mais ninguém ser a voz que clama no deserto ou ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor, porque essa profecia se cumpriu quando? Quando do nascimento de João Batista e da manifestação do seu ministério. Entenderam o que eu estou falando em relação ao texto? Sim. Né? E aí ele dá outros exemplos. Miqueias 5:2 fala, mas tu, Belém, Efratá, né, que era outro nome, Belém, Efratá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá. Então, Judá tinha vários clãs, né? Judá era um dos filhos de Jacó, que virou Israel. E Judá, obviamente, teve muitos netos, muitos filhos e muitos netos, muitos bisnetos. Esses netos, bisnetos de Judá, viraram clãs, quer dizer, pequenos grupos familiares dentro da tribo de Judá. E aí ele fala, olha, e Belém era uma dessas tribos. Ele falou, mas tu, Belém, Efratá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, Deus tinha prometido a Davi que ele sentaria, a família dele, a descendência dele, se sentaria no trono para sempre. Então, dentro da descendência de Davi, que era da tribo de Judá, e se você for ver lá em Gênesis, no final do capítulo de Gênesis, quando Jacó abençoa os seus filhos, né? Vocês já leram? Deixa eu voltar aqui no texto. Vamos lá em Gênesis, só para vocês entenderem como é que a gente faz a exegese do texto. Isso é exegese, que é pegar o texto e entender o que está sendo falado. Vamos lá para... se eu não lembro só se é 49 ou 50. Espera aí, rapidinho. Se é Gênesis 50, acho que é 40. Deixa eu ver aqui, 48... Deixa eu só achar aqui o texto. Deixa eu ver aqui, 49. Pronto, é no 49. No Gênesis 49, qual é o contexto? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó ganhou a primogenitura, né? Foi vendida a primogenitura. Esaú, que era o primogênito, vende a primogenitura para Jacó. Jacó foge, quando volta tem o Peniel, que é o encontro com Deus. Deus muda o nome dele para Israel. Os 12 filhos de Jacó, na verdade, os seus 11 filhos e seus 2 netos, porque a tribo de José não vai existir a tribo de Manassés e Efraim, que são seus 2 netos. Então, tem 2 meia-tribos que formariam, teoricamente, a tribo de José, formam todas as tribos de Israel. Desses 12 filhos, ele está aqui nesse momento seguinte, ele está próximo já de ir para o Egito, daquele contexto de José é governador do Egito, ele manda buscar os seus pais, ele está próximo aqui da morte, está abençoando ali, nesse contexto, seus filhos. E aí, o texto 49, versículo 1, começa assim, então Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que acontecerá nos dias que virão. Jacó aqui, ele entra no estado de espírito de profético, ele fala, ajuntem-se aqui, vem cá, meus filhos, que eu vou profetizar, eu vou dizer para vocês
do que acontecerá nos dias que virão. E aí ele começa a falar sobre cada filho, tem a ver com a história desses filhos. Rúben era o primogênito, né? Mas aí ele na história de Rúben, você vai ver que ele faz uma série de coisas, ele se levanta, ele mata, faz uma série de coisas, ele fala, olha, você é turbulento como as águas, no versículo 4, e já não será superior porque você subiu à cama do seu pai ao meleito e me desonrou. Na história de Rúben, ele se deita com uma concubina de Jacó, né? Que era considerada esposa, né? Tinha as esposas e as concubinas, né? Era considerado, não podia, né? Você se deitar com a mesma mulher que seu pai se deitava, mesmo que fosse várias mulheres, mas não poderia. E ele faz, e aí ele desonrou o leito do pai, e o pai condena em relação a isso, né? E aí ele vai falando sobre cada filho e um monte de coisa. No versículo 8, quando ele chega lá em Judá, observe que José é o filho que está levando eles para o Egito, que Deus abençoou, que prosperou no Egito, mas a profecia primordial não é sobre Jacó, não é sobre José, é sobre Judá, no versículo 8. Ele está profetizando sobre os dias do filho. Ele fala, Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai, quer dizer, todos os seus irmãos e todas as descendências, os filhos do seu pai, se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa que tem coragem. Quem tem coragem de acordá-lo? Por isso que nós chamamos, por exemplo, baseado nesse texto, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí você avança mais na frente, quem é da tribo de Judá? Davi. Olha, Deus cumpriu. Deus prometeu aqui, através de Jacó, a Judá. Mais na frente, Deus levanta um rei da tribo de Judá, que era Davi. Olha como é que Deus não quebra essas promessas. Por isso que até eu escrevi hoje lá na mensagem. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu a Judá. Levanta da tribo de Judá um rei para cumprir essa promessa. E baseado no coração de Davi, que Deus já conhecia, ele promete a Davi que a descendência de Davi se sentaria no trono para sempre. E aí, lá na frente, se a gente for em Mateus, vamos lá em Mateus capítulo 1, por favor. Eu estou fazendo aqui, irmãos, é um exercício de exegese do texto. É para vocês entenderem como é que funciona o processo de entendimento daquilo que nós estamos fazendo, que a Bíblia ela não é desconexa. A Bíblia ela não é compartimentada de forma que não tem entendimento. E tudo na Bíblia é muito importante. Acredito eu que se você já leu, se você ainda não leu, se você já leu Mateus, né? Às vezes você não pastor nunca li, mas se você já leu, talvez você tenha até pulado a genealogia. Mas Mateus capítulo 1 é a confirmação. Lembra que Mateus, aí é o que eu falo sobre a exegese do texto, por exemplo. Cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada evangelho ele tem um público para quem ele foi direcionado. Cada evangelista ele escreveu para um público. Mateus escreveu aos judeus. Marcos escreveu aos romanos. Lucas, direcionado a uma pessoa, né, o Teófilo, que era grego. João já é direcionado já a um público mais geral. Então, como Mateus ele escreve aos judeus, você vai ver que todo o tempo no Evangelho de Mateus vai estar impregnado genealogia, porque os judeus conheciam. Vai estar impregnado, assim como estava escrito. E ele cita um texto bíblico dos profetas, ele cita um texto porque nesse momento que Mateus escreve, eles já tinham o Antigo Testamento, eles já tinham compilado os 39 livros do Antigo Testamento. Os 27 do Novo começariam a ser escritos, e obviamente Mateus é um deles, começariam a ser escritos a partir de agora. Por isso que nós não aceitamos as adições, por exemplo, da Bíblia Católica, porque nesse momento aqui já existiam os 39 livros compilados no Antigo Testamento. Todas as inserções da Bíblia Católica, elas não são feitas no Novo, elas são feitas no Antigo Testamento. E como a gente entende que no Antigo Testamento, nesse momento aqui de Mateus, de Jesus, já existia o Antigo Testamento com o seu cânon fechado, com os 39 livros e todas as suas partes, a gente não aceita nenhuma adição de nenhum livro, assim como não aceita adição de nenhuma outra parte daquela que já está reconhecida. Mas voltando aqui em Mateus. Mateus ele está escrevendo para um público judeu. Então, ele vai falar, assim como estava escrito, está a genealogia.
Já Marcos, se você ler o Evangelho de Marcos, ele vai falar sobre os romanos prezavam o quê? Os romanos como se fossem os americanos de hoje. Era o povo que dominava, que tinha conquistado o mundo até então conhecido. Então ele vai falar de um Jesus poderoso, um filho do homem poderoso, Jesus realizador de milagres, de poder. Já Lucas vai tratar sobre a verdade. Lembra que eu já preguei uma vez sobre isso? Quis veritas. O que é a verdade? E Jesus se declara: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, Lucas já vai ter essa abordagem mais direcionada, porque o grego se questionava, na filosofia grega todo o tempo, sobre o que é a verdade. O que é o conhecimento da verdade. Né? Então, quando a gente trata em relação a isso, quando a gente é importantíssimo a gente ter o conhecimento do texto em si, né? A gente ter essa percepção em relação a como é que essas coisas se conectam. Já vai João, né? Ele vai ser um texto onde João vai tratar um pouco diferente. João vai tratar sobre o amor, sobre o verbo que se fez carne. É um evangelho mais intimista. João era o discípulo que deitou no peito de Jesus na Santa Ceia. João, quando é chamado para o ministério, ele tinha entre 15 e 16 anos. Ele era um menino mais novo entre eles. Ele é o último a morrer. Então, ele tem uma relação intimista, ele reconhece, era o mestre, é como um menino adolescente hoje que conhece seu ídolo, né? Nesse aspecto, não comparando, obviamente, que já bem claro, mas conhece seu ídolo do futebol. Sabe? É Deus, é o menino vendo Deus. Né? É aquilo tudo, a perfeição diante dele, é o verbo que se fez carne, é o poder de Deus que habitou no meio dele, que andou com ele. Então, já é uma relação diferente. Por isso que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, e João não é sinótico. O que é sinótico? Os primeiros 3 evangelhos, eles vão relatar os mesmos fatos de ângulos diferentes. É como se a gente visse uma batida de carro. Você está na farmácia, eu estou atravessando a rua e outro está no alto do prédio. Nós 3 vamos narrar os mesmos fatos, só que sob pontos de vista diferentes, mas ainda assim os mesmos fatos. Então você vai ver milagres que Mateus conta, vão estar replicados em Marcos, que vão estar replicados em Lucas, por exemplo. E tudo isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi conduzindo nessa construção, nesse aspecto. Então, quando Mateus, a gente vai ver em Mateus, sobre esse texto, Mateus vai tratar exatamente sobre isso. Vou compartilhar aqui o texto de Mateus aqui. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Mateus. Estão vendo a minha tela com o texto bíblico? Sim? Sim. Tá. Então vamos lá. Ó, o registro da genealogia de Jesus Cristo. Olha como é que Mateus já traz. Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Abraão. Ele já vem concatenando, né? Que vamos dizer assim, quem mexe com o Excel sabe disso. Ele já vem concatenando toda a genealogia. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele começa lá de trás, lá em Gênesis, que eu estou falando agora. Abraão gerou Isaac. Isaac, Jacó. Jacó gerou Judá. Acabei de ler o texto lá de Gênesis 49 sobre Judá. Olha como é que Deus vai fazer. E Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou a Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Olha quem aparece aqui na genealogia de Jesus. Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha, vamos parar aqui, ó. Raabe. Quem é Raabe? Quem me responde quem é Raabe? Não sei. Raabe era uma prostituta. Isso, mas em qual passagem que a gente está falando de Raabe? Bom, Raabe agora. Começa com G e termina com Uricó. Sim, Jericó Jericó. Isso. foi na passagem Lembra? que ajudou os israelitas, né? Isso. E a família dela foi toda Espias, salva. né, Elizabeth? Ah, sim. Isso. Lembra da passagem que ela ajuda os espias que vão olhar Jericó por dentro, antes deles
rodaram em Jericó. É isso que eu falo. Gente, olha como é que é rico, né? A gente vê tanta pregação sobre Jericó, por exemplo, mas olha como é que a Bíblia é profunda. Olha que coisa linda. Uma prostituta reconheceu que o Senhor estava chegando ali, que era o povo do Senhor que estava chegando ali, reconheceu o senhorio de Deus, confiou nele para ser salva. A Bíblia diz que Ela as saiu. muralhas caíram e ela foi poupada porque ela tinha uma brecha. A muralha, imagina o seguinte, é como se a muralha antigamente, assim, tinham casas, eram feitas com casas, então no alto tinha janela, tinha um pessoal, sabe? Imagina que fosse um monte de prédio, assim, uma muralha podia ter prédio, ter casa, tinha janela, então as pessoas estavam ali. Ela ajuda os despesas a fugir, uma prostituta, e olha como o Senhor honra ela, por ela confiar em Deus. Deus pega uma mulher prostituta, transforma a vida dela, salva ela. Olha como é que a Bíblia fala toda, aponta sempre para a salvação, para Deus salvando. E honra ela a tal ponto de Raabe fazer parte da genealogia de Jesus. E está aqui. E você reclamando da sua avó, né? Achando que você não veio de boa família, né? Ó, Jesus tinha lá na genealogia de pessoas com pecado, pessoas que tinham problemas, que Deus salvou, Deus recuperou. E olha, ela era mãe de quem? De Boaz. Boaz, quem era Boaz? Boaz era o homem que resgatou Ruth. Lembra de Ruth? Do livro de Ruth? A Murta. O homem que resgata Ruth, no livro de Ruth. Tá aqui, ó. Ruth, ela creu no Deus de quem? No Deus da sua... Essa minha esposa sabe. Fala aí, esposa. Sogra. Da sua sogra. Ruth, ela creu no Deus da sogra dela. E por ela ter crido, Deus resgatou ela através de Boaz. E ela foi a mãe de Obed, que era o avô de quem? Obed gera Jessé. Jessé é pai de quem? De Davi. Ruth, ela foi bisavó de Davi, ó. Tá vendo? E aí ele começa a avançar aqui no texto. Ela começa a avançar. Ó. Davi gera Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, né? Olha como é que Deus honra Urias aqui. Lembra que Davi mata Urias? Não mata, né? Mas manda... Manda, né? Manda para frente que ele sabia que ele ia matar, né? Ele planeja um assassinato, né? De Urias, né? Manda matar, literalmente. Mas Deus não se esquece de Urias. Gerou Salomão, cuja mãe, a mãe nem é citada. Quem é a mãe? Batseba. A mãe nem é citada. Cuja mãe, a mãe, tinha sido mulher de Urias. Deus honra Urias na genealogia de Cristo. E aí ele vem falando, Salomão gerou Roboão. O rei Roboão é o rei que, quando Salomão morre, ele não tem sabedoria para governar e ele racha ele racha Israel em dois. Né? Uma parte vai ficar Judá e Benjamim em Jerusalém e as outras 10 tribos vão para o norte. Lembra que eu sempre falo isso? O reino do norte cai primeiro para a Síria, aí a capital do norte ela é Samaria. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque tinha tido uma divisão lá atrás. E quando os assírios invadem o Reino do Norte, eles misturam sangue. Então, os samaritanos não eram puros. Por isso que como eles se dividiram e os samaritanos não... o Reino do Norte, né, as pessoas não podiam vir a Jerusalém adorar porque eles brigaram, eles escolheram um monte lá onde Moisés tinha recebido, né, as tábuas, eles escolheram um monte de adoração. E aí eles adoravam, em vez de vir para o templo de Jerusalém, eles adoravam lá. E quem era de Judá e de Benjamim adorava no templo. Lembra quando a mulher samaritana, Jesus confronta ela, o que Jesus fala dos maridos dela, você falaste bem, porque esse que você tem, Jesus confronta a vida dela em relação a isso, e ela tenta se levantar diretamente contra Jesus, né, questionar Jesus e falar, você é judeu. Então me diz o seguinte, nós falamos que o correto é adorar aqui, nesse monte. Olha a história bíblica vindo toda, olha a exegese do texto.
Olha a compreensão do texto. Ó, nós dissemos, samaritanos, que separamos lá com Roboão, 10 foi para um lado, 2 para o outro, e a gente escolheu esse monte aqui, e vocês ficaram com Jerusalém. Nós falamos que esse monte aqui que tem que ser adorado, porque Moisés estava aqui. E vocês, judeus, que são os outros dois que ficaram lá no Reino do Sul, que cai. Lembra que antes de Jesus é sempre de trás para frente, né? 700 antes de Cristo é antes de 500, né? 700, 600, 500, 400, 100, até chegar a zero, depois mais 100, 200, em termos de anos, né? Então, eles caem primeiro em 700 para o rei da Síria, 200 anos depois, mais ou menos ali em 500 antes de Cristo, 500 e pouco antes de Cristo, cai o Reino do Sul para Nabucodonosor, Babilônia, e aí você vai ver esses profetas profetizando mais para o Reino do Sul, Daniel depois sendo levado para o cativeiro, depois da volta você vai ver Esdras e Neemias reconstituindo Jerusalém. Mas a verdade é que nesse caminhar, né, e ela fala assim, então lembra disso lá atrás, dessa história lá atrás, desde que Roboão a gente separou? Então, a gente diz que é aqui. Você está cheio de verdade aí, você está cheio de conversa aí, Jesus. Então, você está falando da minha vida. Então, me diz aí, é aqui que a gente diz que é certo. Você é judeu, está defendendo o seu, e você diz que era em Jerusalém. Você não diz que é mestre? Me diz então onde é o lugar correto. E aí Jesus fala para ela, olha, vai chegar o tempo que não é aqui nesse monte e nem lá em Jerusalém. Porque o Pai tem buscado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é o local, é o coração. O sagrado não é mais o onde, mas é em quem. Entende? Por isso que eu sempre falo, por exemplo, eu não tenho nenhum problema de ir para o monte orar, de orar no monte, de buscar o Senhor no monte. É um tempo separado, é um momento de separação, seu tempo para o Senhor, de você ir lá buscar o Senhor. Obviamente é isso. Né? O monte é importante. Mas o que eu combato? Nós sermos uma igreja onde, se a irmã Elizabeth não puder ir no monte, não busca o Senhor. A Amadília não pode ir no monte que ela trabalha. Ela não tem vida com Deus, ela não sobe ao monte. É a mesma conversa da mulher samaritana. Talvez se tivesse muito crente assembleano, pentecostal, hoje em dia falaria assim, eu perguntaria a Jesus, vocês dizem que não é no monte, que é orar aqui. Eu digo que é lá no Monte de Várzea das Moças. Onde é que é o correto? Jesus vai falar, olha, nem na Várzea das Moças, nem no Monte do Azeite lá no Rio, nem aqui na igreja, nem no seu... Não é o local, não é onde. É como você adora, é como você busca, é quem. Deus não quer saber onde, Deus quer saber se quem está buscando adora em espírito e em verdade. Então, como a Bíblia vai puxando... Entende? O que eu estou fazendo aqui, irmãos, eu vou gastar tempo com isso, eu queria evoluir para a aula, mas é mostrar a vocês como a Bíblia é rica. Como a Bíblia ela é poderosa, ela é extremamente concentrada a ponto de tudo na Bíblia, absolutamente tudo, e por isso a gente não aceita a divisão, a quebra da Bíblia. Toda ela é construída por uma mente absolutamente extraordinária, que é a mente do Senhor, é o Espírito Santo falando através desses homens. E aí, quando você começa a entrar no texto, você fala, meu Deus, como é que... A própria palavra do Senhor, ela testifica sobre a glória de Deus. E aí, continuando, olha, ele vai falar lá de Abias, vai gerar Asa, gerou Josafá, gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Vão se repetindo, tá, esses nomes, tá? Não necessariamente Manassés aqui não é o neto de Jacó, é outro Manassés, gerou Amon, gerou Josias, aí o rei Josias gerou Jeconias, seu irmão, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Azor, Azor gerou Sadoc Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eleazar, Matã gerou Jacó, de novo, ó, outro Jacó. Ó,
Jacó gerou José, marido De Maria. Aqui está Jacó, seria José, né? Marido de Maria, porque pode ser na tradução aqui da Bíblia. Deixa eu só pegar aqui a outra versão, ver como é que eles colocam aqui. Peraí. Revista atualizada. Pronto. Tá as duas versões aqui para a gente comparar o texto. É que aqui... tá certo. E Jacó gerou José, tá certo? Eu que me perdi aqui na leitura. Jacó, marido de Maria, não. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jacó gerou José, marido de Maria, do qual Jesus, que é chamado o Cristo. Então, José e Maria eram da tribo de Judá. Entende? Eram da descendência. José era da linha. Jesus carrega, né, essa linhagem dentro dele. Aí ele fala, de sorte, ele conta aqui, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, foram 14. Tá vendo? E desde Davi até o exílio da Babilônia, mais 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, mais 14. Então, daqui para cá, 14, 28, 42 gerações até chegar em Jesus. Então, aqui é só para a gente ter esse entendimento do que como o texto bíblico ele é poderoso em toda a sua construção, né? Como a gente tem capacidade de, a partir do texto, você viu que eu não fiz nenhuma alegoria, não tirei nenhuma, é só o texto. Olha o texto. O que o texto está dizendo? Como é que esse texto se relaciona com a Bíblia? Como é que é a interpretação? Lembrando que a Bíblia é uma interpretação gradativa. Então, o Antigo Testamento ele vem gradativamente revelando o plano de Deus até culminar com a pessoa de Cristo. Então, o Novo já é pós-revelação. De maneira que nós interpretamos o Antigo Testamento sobre a ótica do Novo. Porque o Novo já tem a revelação da graça, da igreja, do plano de salvação. O que no Antigo era somente sombra. Os profetas profetizavam, lembra que nós lemos o texto que eu falei sobre isso também, sobre Pedro, sobre a profecia lá da esperança viva? Ele falava, eles profetizavam sobre coisas que eles sabiam que não era para eles, que era para nós, que era para você, sobre essas coisas. Então, nesse aspecto, né, é a interpretação alegórica. Então, exemplo da Bíblia, a gente lê o texto, né? Esse texto de Miqueias aqui vai falar sobre isso também. Deixa eu pegar aqui o texto de Miqueias, só para me fechar ele, que eu cheguei a abrir. Miqueias 5. Miqueias 5:2. Acho que eu já tinha lido. Miqueias 5:2. Já li, foi onde eu comecei. Sobre Belém, né? Falando sobre Belém, sobre Judá. Como é que é a profecia de Belém, né? E Jesus lembra da musiquinha do Natal? Jesus nasceu onde? Belém. Em Belém. Miqueias 2 diz isso. Mas tu, Belém, embora seja pequena, né? Entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, ele está falando, essa origem que vem de Judá está lá atrás, está em tempos antigos. Essa origem dessa promessa está lá atrás. Mas você, Belém, vai vir de você. Vai vir de você quem vai governar, que virá para mim aquele que será o governante sobre Israel eternamente. Que Israel é essa? A Israel celestial, né? Sobre toda a humanidade, sobre toda a Jerusalém celestial, que é a igreja, né? Então, Cristo é esse governante. Então, ele está falando em Miqueias, olha, você, Belém, que vai fornecer, que você vai gerar o governante, né? Você vai gerar o Cristo. Então, Jesus nasce em Belém. O cumprimento de Jesus, o nascimento de Jesus em Belém, é o cumprimento da profecia de Miqueias 5:2. Os princípios de hermenêutica normal, interpretação gramatical,
O início da exegese de um texto é encontrar o sentido gramatical das palavras que comunicam a mensagem, óbvio. Lembra que eu falo sempre sobre a versão? Não adianta você ler uma versão bíblica lá do início do século passado, onde o português é arcaico. Porque se você não tem interpretação gramatical, se você não conhece a gramática, ou seja, você não entende o código, que é a linguagem ali, que é a linguagem gramatical, o código gramatical, você vai ter dificuldade de entender a mensagem. Há coisas, minha alma. Eu vou ler esse mesmo texto aqui, ó. Ó, peguei aqui a versão. Eu vou ler aqui para. Deixa eu compartilhar para vocês, para a gente ficar com uma aula bem dinâmica. Ó, eu peguei a revista atualizada, que nem é tão antiga assim, e uma nova versão internacional. Olha a diferença do texto. Reúna as suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Qual a diferença? Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, possear sítio contra nós, ferirão com vara a face do juiz de Israel. Tá vendo? É claro que eu entendo, né? A gente não é incapaz de entender o texto. Mas olha como é que é a diferença. Se a linguagem é mais fluida. Né? Obviamente que você tem que respeitar o texto, né? Tem traduções que têm a linguagem mais fluida, mas se afastam. A nova tradução da linguagem de hoje é de fácil entendimento, mas se afasta um pouco do original, do sentido original do texto. Mas é importante você conhecer isso que aqui está dizendo na apostila. Deixa eu voltar aqui na apostila. E de maneira que é isso que ele está dizendo. A interpretação contextual, ou seja, o contexto deve ser estudado para saber a relação do texto com outros textos anteriores e posteriores a ele. Também é necessária a análise do tema do livro e a história que envolve o escrito. Então, o que a gente está falando, a gente vai ver isso mais profundo. Lê o texto, o que diz antes e depois? Entende o contexto, né? É mais ou menos assim. Você trabalha. Tem gente que trabalha com relatório? Tem alguém que trabalha com relatório aqui? Tem? Assim, pega relatório para ler ou qualquer tipo de relatório? Imagina eu te dar um relatório. Lorena, por exemplo. Imagina um relatório, Lorena, no seu trabalho que tenha, sei lá, 20 páginas. E eu tiro lá e pego só a 6ª página e te dou. E fala, Lorena, sumariza para mim, interpreta o que esse relatório está dizendo. Qual é o seu parecer sobre esse relatório? Você concorda que é incompleto? Você não tem a visão do todo? O texto sozinho, fragmentado, ele pode te levar a uma conclusão equivocada. Existem outros elementos no texto que são importantes para que você faça um correto diagnóstico, uma correta interpretação do relatório, concorda? Então, a Bíblia é um texto e ela precisa ter esse cuidado também para que a gente possa estar claramente ligado àquilo que está falando. Por fim, comparar com a Escritura. O fato de Deus ter inspirado a Escritura confere a elas uma unidade ímpar. É o que eu estou falando. A Bíblia é um todo único. Assim é possível interpretar o sentido de um texto comparando com outros textos. Acabei de mostrar isso aqui. Peguei um texto de Gênesis, peguei um texto de Mateus, peguei um texto de Miqueias. Entre esses textos, tem 1000 anos, 2000 anos de diferença, por exemplo, e ele parece que a gente está lendo o mesmo, é um texto único, né? Eles conversam entre si. A Bíblia tem essa característica de unidade ímpar. Nenhum texto na humanidade, nenhum outro livro tem tanta unidade quanto a Bíblia. A Bíblia tem 1500 anos, do primeiro livro até o último livro, por exemplo, eu falei 2000 anos, né? Acho que são 1500 anos no total. A maior parte desses 1500 anos estão no Antigo Testamento. Você tem espaçamentos gigantescos de tempo entre esses textos e eles continuam tendo coerência e uma unidade incomparável. E por último é o que eu falei, reconhecer a progressividade da revelação. A revelação de Deus foi dada por meio das Escrituras, aos poucos e ao longo do período. Assim, o Novo Testamento acrescenta muita informação e doutrina que não foi revelada no Antigo. Portanto, não devemos interpretar textos mais antigos de modo a ver neles conceitos plenos ou que só foram revelados mais adiante. Então, todo o Antigo Testamento,
ele precisa ser lido sobre a ótica do novo, né? O novo trouxe essa percepção, né, a respeito de tudo aquilo que tinha sido declarado no Antigo Testamento, né? Deixa eu puxar vocês aqui para mim adiante. Deixa eu transferir a chamada para cá. Pronto. Eu acho que eu vou compartilhar a guia. Pronto. Vocês estão vendo agora a minha tela, né? Estou vendo o senhor, pastor. Deixa eu só carregar aqui o último aqui. Pronto, compartilhar. Estão vendo agora, né? Sim. Então, você tem aqui o que a gente sempre falou. O tempo do homem, o Kairos, né, é o tempo de Deus, e o tempo de homem é o Cronos. Então, começa aqui queda e vai terminar aqui com Apocalipse lá 20, o grande trono branco, e daqui para lá é eternidade com Deus. Né? Eu vou até fazer melhor. A gente se une, né? Aqui, vamos dizer que daqui essa linha de tempo é de Deus. Deus vive de eternidade a eternidade. Então, Deus está vivendo de eternidade a eternidade. Deus sempre existiu, sempre vai existir. Quando o homem foi feito em algum momento aqui, nessa linha de Kairos, Deus, o homem fez, quando ele cai, Deus fez o homem para viver. O homem não é eterno, ele não vive na eternidade passada, mas ele seria eterno, não morreria. Mas o homem peca e o salário do pecado é a morte. O homem cai, começa o tempo do homem, que o Cronos, queda, até que, depois do julgamento aqui, final, Apocalipse 22, né? Aqueles que aceitaram a Cristo vão retomar essa linha de eternidade, vão viver eternamente que Deus, e aqueles que não aceitaram vão ser condenados aqui. Então, nesse ponto aqui, né, a história tem a cruz aqui de Cristo. Então, supondo que aqui é o Antigo Testamento, aqui é o Novo. Todo o Antigo Testamento ele vai apontar para Cristo. Então, quando nós vamos olhar tudo que está acontecendo aqui, nesse ponto aqui, do Antigo, nós olhamos com um olhar de revelação. Todo o Novo Testamento é sobre Cristo. Aqui apontava para uma percepção. Aqui já fala sobre o verbo que se fez carne, sobre a salvação de Deus. Então, aqui você tem uma percepção da graça, uma percepção de que a lei matava, mas o Espírito vivifica. Você tem informações aqui que aqui você não tinha. Que Deus vai montar uma Jerusalém celestial, fez um novo povo, como diz Efésios, que é chamado igreja, separado. Então, quando você olha para interpretar, como aqui você tem mais clareza do plano de Deus, das informações de Deus, lembra? Deus guardou para ele esse mistério, que era a igreja, que até os anjos queriam saber, mas só Deus sabia. Então, você tem que interpretar o antigo à sombra do novo. É mais ou menos assim, mal comparando. Quando você estava lá na alfabetização, nas séries do ensino médio, do ensino básico, você chegou na faculdade, por exemplo. Hoje, se você aprendeu matemática, você olha para matemática com o olhar da faculdade, do conhecimento amplo e mais profundo que você tem, ou você olha para matemática com o mesmo conhecimento que você tinha na quinta série? Não pode. Quando você olha para trás, você olha a matéria da quinta série, você fala... É igual eu vou ensinar minha filha aqui. A Helena, às vezes, ela passa mal. Porque às vezes eu vou ensinar ela, e aí, para mim, assim, é muito difícil ensinar, porque para ela tem um olhar de sexto ano. Aí lá é A, mais B, mais C, é aquela continha dela. Aí eu já quero ensinar ela a derivar, integrar, eu já quero ensinar a fórmula parametrizadora de equação de segundo grau. Eu tenho mais ferramentas que ela tem para tratar aquele problema, aquele assunto. As ferramentas dela são limitadas, as minhas são completas.
Então, é óbvio que o meu olhar é muito mais claro sobre aquilo. A mesma coisa, Nádia, por exemplo, é professora, né? Nádia, se não me engano, né? Sim. Com certeza, a capacidade de interpretação, de extração de um texto que ela tem é muito diferente de um aluno do ensino médio, concorda? Faz uma redação. Você tem muito mais ferramentas para tratar aquela atividade do que uma pessoa que não tem. A Bíblia é a mesma coisa. O Novo Testamento nos instrumentalizou com muito mais informações, com a revelação do verbo da igreja, do plano de salvação de Deus anunciado. Nós começamos a olhar para trás e ter um entendimento aplicado diferente, não diferente, mas aprofundado, né? Com mais sentido de tudo que estava sendo feito. Amém? Eu queria ter avançado sobre a alimentação, mas que bom que a aula com a apostila acabou avançando, né? Eu acho que eu trouxe bastante informações relevantes aqui durante a aula para nós. Mas o importante é que nós tenhamos essa percepção sobre isso, né? A Bíblia ela precisa ser lida como a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, com a reverência de que é a palavra de Deus, com essa reconhecimento de que ela é um todo único, por ter sido inspirada e pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, mas ainda assim ela foi codificada numa linguagem e ela precisa ser tratada como tal. Não se lê uma poesia assim como você lê uma notícia no jornal. São textos com características diferentes. Um livro histórico é diferente de um livro poético, que é diferente de uma epístola, que é diferente de, enfim, de outro tipo de texto. Você precisa ter essa percepção e esse conhecimento para entender que a Bíblia é um todo único, para que você comece a evoluir na exegese, na interpretação do texto, seguindo as regrinhas que nós vamos ver na próxima semana, que você não precisa gravar, é só para você ter o conhecimento. Bom, terminei a aula com 1 hora aqui exato do momento que eu comecei. Mas eu preciso ouvir de vocês, porque aqui, assim, é bem diferente essa aula das outras aulas. É mais técnica, né? Assim, é mais. Então, assim, o que eu estou dizendo é, se em algum momento tiver chato ou tiver distante, talvez vocês precisam comunicar, falar para mim claramente, para que eu possa tentar trazer isso de maneira mais, mais fluida, né, para vocês. Então, até aqui está tudo bem? Para mim, sim, pastor. Nós adoramos, pastor. Muito bom. Amém. Amém, então. Glória a Deus, então. Então, é porque, assim, a gente tem uma percepção, né, em relação às nossas aulas, né? Em alguns momentos, elas vão ser aulas mais, nesse aspecto, mais inspiradoras, né? Que eu vou conseguir trazer para a aula a extração do texto, a interpretação, e, obviamente, falo o meu coração e falo o seu coração. Mas aqui não é um culto, né? Então, nem todas as aulas vão ser nesse sentido. Muitas dessas aulas daqui para frente vão ser aulas técnicas, né? Nesse aspecto de conhecimento da palavra, de entendimento da palavra, de como nós devemos nos comportar no estudo, porque a minha função aqui, assim como homens e mulheres antes de mim fizeram comigo, é gerar em cada um de vocês esse conhecimento para que, primeiro, vocês sejam capazes de transmitir isso a outras pessoas, né? Isso é o discipulado. E segundo, para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês e também na igreja, nos ministérios, né? Lembre-se disso, todo crente é chamado por Deus para o ministério. Cada um de vocês tem um chamado. Então, vai liderar pequenos grupos, nós vamos ter os pequenos grupos na igreja, esse é um próximo passo que nós vamos fazer. Os cultos, dar uma palavra inicial, dar uma palavra, né, numa reunião de oração, num batismo. Então, para que vocês tenham esses instrumentos
para, associado, obviamente, com uma vida com Deus e com inspiração do Espírito Santo, vocês sejam capazes de se tornarem pregadores da palavra, mestres da palavra, porque isso não é um dom específico para um, para dois, para três. Não é que eu nasci com isso e só eu vou morrer. Não, não. Outros homens de mim tinham essa inspiração em Deus, assim como Deus está me usando hoje, né, como instrumento para inspirar vocês, ensinar vocês, para que vocês possam ensinar outros, para que possam ensinar outros. Lembra do princípio discipulado de 2 Timóteo? É isso. Não é, a Bíblia não é um códex indecifrável. Nós não acreditamos, lembra, eu sempre voltar, o Ministério do Deuteronômio, ele é baseado na Reforma Protestante, nos solas da Reforma Protestante, nos princípios da Reforma Protestante. Somos uma igreja reformada pentecostal. O que isso significa? Uma das coisas que nós não acreditamos é você não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, para intermediar o seu relacionamento com Deus. Você é capaz de ser sacerdote, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, e assim também como você não depende de ninguém para interpretar a Bíblia para você, para traduzir a Bíblia para você. Senão a gente volta lá para o catolicismo no ato do rompimento com o protestantismo. Lembra? A Bíblia, a missa era em latim, a Bíblia era em latim, quer dizer, era um códex, ninguém entendia a palavra, porque era em latim, ninguém conhecia, a missa ninguém entendia nada. Então, quem tinha o poder de conhecer dizia o que queria. O que eu falou em latim? Não, falou que você tem que me dar todo o seu dinheiro. Aí dava lá todo o dinheiro. Não, falou que você tem que viver agora a sua vida para mim. Entende? Quem tem o conhecimento gera poder sobre as pessoas. E o protestantismo é a base da nossa religião, é o sacerdócio universal do crente. Para nós não sermos dominados, devemos ser crentes de Bereia. Vivemos tempo onde a igreja evangélica, na grande maioria, líderes têm se levantado como donos da verdade, como aqueles que têm a interpretação, somente ele tem a interpretação da palavra, somente ele tem o conhecimento da palavra, ele se coloca na posição de um oráculo, é como se fosse um ungido especial de Deus. Não é. Não é. Nenhum de nós somos. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos crentes. Eu, minha esposa, minha mãe, pastores da igreja, nós somos tão seres humanos quanto qualquer um de vocês, e vocês são tão especiais para Deus como qualquer um de nós, e tem tanto são como qualquer um de nós, porque o Espírito está disponível sobre todos. O derramado Espírito em Atos foi sobre a igreja. Qual é a diferença, então, pastor? É a caminhada. Eu já caminho há mais tempo, já fui ensinado por outras pessoas, por homens e mulheres que me instruíram, que eu vou instruir as pessoas, e vocês vão instruir a outros, e vocês não vão ser melhores do que esses outros que vocês vão instruir, assim como eu não sou melhores que vocês, assim como as pessoas antes de mim não eram melhores do que eu. É sobre ter um coração para Deus. E Deus tem o poder de impactar uma geração com uma pessoa que tem um coração para Ele. Nós seremos uma igreja com um coração para Deus, amém? Sem hierarquia, sem diferença entre nós, nós seremos coinonia, seremos uma unidade formada de diversidade. Um para mestres, outro para profetas, outro para pastores, o corpo de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Vamos encerrar essa aula. Vou pedir... Amém. Amém. Eu não sei se... Yasmin, você consegue orar por nós? Eu ia botar o Gabriel, mas acho que é o Gabriel que está dirigindo. Acho que seria arriscado. Mas você consegue orar por nós, para nós encerrarmos a aula? Consigo, vocês me escutam bem? Bem, perfeitamente. Vamos orar então para nós encerrarmos. Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer, Senhor, essa noite abençoada, Senhor, com um ensinamento tão importante para que nós, cada dia mais, possamos seguir na fé, Senhor, com embasamento. Então, Pai, obrigado. Agradeço, Pai, pela vida do pastor Lúcio, da pastora Tati, da pastora Tânia e de todos os meus irmãos que participaram dessa aula essa noite, que é tão importante para a nossa caminhada em Cristo. Agradeço, Senhor, por essa noite incrível, em comunhão com os meus irmãos, que nós possamos terminá-la com uma noite abençoada, que todos possam descansar. Amanhã temos
mais um dia de trabalho pela frente, a semana inteira também. Já quero, Senhor, pedir para que o Senhor coloque no nosso caminho pessoas que serão, vidas que serão alcançadas, Senhor, no nosso luau nesse sábado, Pai. Então, nós já estamos orando, Senhor, em nome dessas pessoas que serão alcançadas, essas vidas que serão alcançadas para o seu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Jesus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus. Uma boa noite a Obrigada, todos. pastor. Sexta-feira, culto online, chame Amém. Jesus, convide. E nosso luau sábado, hein? Vai ser uma benção. Fiquem com Amém. Deus. É sábado e domingo. Boa noite. Com Deus. Amém. Paz.